Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência ao trabalho de leitura das Sagradas Escrituras, agora utilizando a Bíblia do Pregador Pentecostal, ok? A Bíblia do Pregador Pentecostal, da editora SBB. Editora SBB, Bíblia do Pregador Pentecostal. Aqui na contracapa já temos a versão Almeida Revista e Corrigida, ok? Informado aqui na contracapa, Almeida Revista e Corrigida. Vamos para os recursos disponíveis nessa Bíblia, cuja versão é Almeida Revista e Corrigida, e para o texto da nossa leitura de hoje, ok? Livro dos Juízes, aprendizado. A forma como Deus é visto em Juízes. Introdução. O Senhor Deus é visto no livro dos Juízes como aquele que orienta e se compadece do seu povo oprimido por seus inimigos, sempre levantando um libertador que agia também como juiz da nação de Israel. Em determinados momentos, o livro de Juízes revela uma terra sem lei, onde cada um fazia o que bem entendia, conforme Juízes 21:25. Deus, porém, nunca abandonou o seu povo. Antes intervia, levantando homens e até mulheres como Débora para liderar o seu povo. Ok, temos esse texto prévio aqui da introdução, e ele nos traz uma lista indicando para nós ações de Deus registradas no livro de Juízes. Então vamos fazer uma rápida leitura aqui para aproveitarmos esse material. Primeiro, em Juízes 1 ao 2, o Senhor é o Deus que orienta seu povo. 2. Em Juízes 1:7, ele é o Deus que é o Deus da justa retribuição. 3. Em Juízes 2:1 ao 4, ele é o Deus que repreende o seu povo. 4. Em Juízes 2:12 ao 15, ele é o Deus que se ira contra os desobedientes. 5. Em Juízes 2:18, ele é o Deus da compaixão. 6. Em Juízes 3:7 ao 31, ele é o Deus do juízo e da libertação. 7. Em Juízes 4:14 ao 15, ele é o Deus que derrota os inimigos, ele é o Deus que derrota os nossos fortes inimigos. 8. Em Juízes 4:23, ele é o Deus que humilha os nossos adversários. 9. Em Juízes 5:3 ao 31, ele é o Deus que peleja por Israel. 10. Em Juízes 6:11 ao 16, ele é o Deus que chama e capacita o homem. 11. Em Juízes 6:24, ele é o Senhor da nossa paz. 12. Em Juízes 6:34, ele é o Deus que reveste o homem de poder. 13 agora. Em Juízes 6:36 ao 40, ele é o Deus que confirma a vitória em meio à incerteza. 14. Em Juízes 7:2 ao 7, ele é o Deus que seleciona os verdadeiros soldados. 15. Em Juízes 7:9 ao 15, ele é o Deus que garante a vitória. 16. Em Juízes 7:18 ao 22, o Senhor dos Exércitos é o Deus da vitória. 17. Em Juízes 9:56 ao 57, ele é o Deus que dá justa retribuição final a cada um. 18. Em Juízes 10:15 ao 16, ele é o Deus compassivo e misericordioso. 19. Em Juízes 11:27, ele é o Deus que age como juiz do seu povo. 20. Em Juízes 13, ele é o Deus que escolhe o homem desde o ventre de sua mãe. 21. Em Juízes 15:18 ao 19, ele é o Deus que acode o homem na sua aflição. 22. Em Juízes 16:28 ao 30, ele é o Deus que se vinga dos nossos inimigos. Ok? Então temos aqui essa grande lista, demonstrando textualmente as ações de Deus ao longo do livro dos Juízes. Essa Bíblia chamada Bíblia do Pregador Pentecostal, cujo texto é Almeida Revista e Corrigida, é uma Bíblia com ênfase em homilética. Então ela sempre está buscando estruturar o texto
na forma que venha trazer mais facilidade para o pregador, ok? Então venha sugerir mensagens importantes observações para a proclamação, para a construção do sermão e a entrega de uma mensagem eficiente, uma mensagem que aproveite todo o conteúdo bíblico que está sendo disponibilizado, tá? Então é uma Bíblia com uma ênfase muito homilética. Conclusão aqui dessa ferramenta, né, da introdução ao livro dos Juízes. Juízes é o livro que manifesta a libertação da mão dos opressores e da compaixão divina, apesar dos erros humanos. Quando Israel abandonava Deus, ele também abandonava o povo. Porém, quando os israelitas se voltavam para Deus, o Senhor também se voltava para eles, libertando-os de seus inimigos opressores. Esse texto sagrado resume muito bem esse período. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Segundo de Crônicas 15:2. Portanto, devemos estar com ele todos os dias, pois ele já prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28:20. Então, essa é bem a situação do livro dos Juízes, das diversas experiências em que Israel apostatou e viu-se entregue na mão dos inimigos, vindo a conscientizar-se da sua dependência, da sua necessidade da poderosa mão de Deus, humilhou-se diante do Senhor, buscou reconciliação, né, arrependimento e reconciliação, e Deus levantava então um juiz, levantava um líder para trazer libertação ao povo. Durante a sua judicatura havia paz em Israel, obediência às leis de Deus, mas avançando em período, avançando em dias, o povo novamente se via seduzido pelas práticas idolátricas, pelos cultos devassos dos cananeus, e traía novamente ao Senhor, o que refazia novamente esse ciclo, conforme já foi retratado por outros comentaristas. Vamos para o texto bíblico de hoje. Então essa Bíblia que você vai observar, né? O texto está em lista, Almeida Revista Corrigida, como já falei, tá? Ele tem recursos de concordância, então ele enfatiza aqui o que seria nota de rodapé, são recursos aqui de concordância bíblica. E conforme a gente vai também proceder à leitura ao final, você tem aqui esses esboços, tá? Então a ênfase dela são esses esboços que facilitam aí para aqueles que proclamam a palavra de Deus. Então ele tem aqui uma sugestão de mensagem estruturada, organizada, que ele pode aproveitar para montar a sua própria mensagem. Então você tem aqui uma sugestão de mensagem, tá? Aqui, por exemplo, você tem duas referentes ligadas, né, ao capítulo 13 de Juízes, é o sermão 187 aqui, ó, Sansão, o campeão de Deus. Então tá ligado à leitura no capítulo 13, versículos 24 e 25. Essa aqui é o sermão 188, está ligado a Juízes 14, 5 ao 10. Sansão, um nazireu desobediente. Então aqui vai elencar, né, os textos bíblicos e trazer um breve comentário, sugerindo ao pregador então uma grande mensagem que ele pode aproveitar para a elaboração de seu sermão, ok? Vamos então para o texto bíblico que nos diz: Sansão é traído por Dalila. Capítulo 16 do livro de Juízes. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. A linguagem empregada no Antigo Testamento. Aí você percebe o contraste entre a leitura da NTLH que fizemos ontem, tá, para o capítulo 15 de Juízes, a forma, né, como se assemelha muito à língua corrente, e aqui essa forma mais clássica, né, de abordagem de certos assuntos, com um eufemismo, por exemplo, né, entrou a ela. Isso está falando de relacionamento sexual, ok? Versículo 2: E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo:
Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-se-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estiveram secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa cheio de fogo. Assim não se soube em que se consistia a sua força. Verso 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houve feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os laços da teia. Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço de teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens. Vendo, pois, Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele, 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono e disse: serei ainda esta vez como dantes, e me livrarei.
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Até aqui temos ainda um texto em continuidade, trazendo a narrativa acerca do fim da vida de Sansão. Mas já temos aqui algumas situações, alguns relatos, né, que nos mostram muitos dos defeitos e dos problemas em relação ao ministério de Sansão. Então, aquele primeiro casamento, né, com que ele firma um laço com os filisteus, já trazendo escândalo, né, para a sua família, o seu pai o admoestando acerca de se unir com incircuncisos e não com uma do seu povo, mas o próprio autor descrevendo que aquilo partia de Deus como um meio pelo qual Deus estava criando de fato uma situação de confronto para com os filisteus, provocá-los, julgá-los e assim trazer livramento para Israel. Todavia, mesmo diante dessa situação que foi criada pelo próprio Deus, no interim de tudo isso haviam os comportamentos inadequados, comportamentos infantis de Sansão, como por exemplo comer mel da carcaça de um animal, sendo ele nazireu. E aqui na abertura desse capítulo observamos Sansão procurando uma prostituta, depois da situação em que ele se envolve com Dalila, tá certo? Então a primeira esposa que foi morta, né, junto com sua família pelos filisteus devido ao ódio que eles despertaram em relação a Sansão. Agora Sansão se envolve com prostituta, posteriormente se envolve com Dalila. Mas mesmo diante desses problemas, mesmo diante dessas situações irregulares do ministério de Sansão, vemos a atuação de Deus como Deus misericordioso e como Deus que tem um plano, tem uma estratégia, tá certo? Que vai, mesmo diante das falhas humanas, mesmo diante dos erros, dos equívocos, tá certo? Mesmo diante da incapacidade humana, da fragilidade humana, diante das suas tentações, né? Diante dos seus deslizes, Deus não terá seu plano frustrado, mas Deus, suplantando todos esses defeitos, trará um meio pelo qual aquele que foi levantado por ele poderá se reerguer e poderá trazer o cumprimento do seu juízo, o cumprimento da sua vontade perfeita. E assim você vê isso muito claro na vida de Sansão, como a misericórdia de Deus é exercida em relação a ele, como Deus o perdoa, como Deus mesmo assim o usa e o levanta em benefício de seu povo. Agora, por outro lado, da parte de Sansão, você vê reiteradamente a irresponsabilidade dele diante do seu ministério. Inclusive, essa situação dessa narrativa do seu relacionamento com Dalila, que em alguns momentos parece ser muito infantil até, né? Só que isso, na verdade, prefigura uma forma de comportamento do ser humano, uma forma de comportamento do pecador diante do pecado, diante do objeto de sua cobiça. O objeto que lhe desperta a concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, como João denuncia, né? Quando o ser humano começa a ter muita confiança em si mesmo e começa a brincar com as situações de risco, brincar com fogo, brincar com perigo. É muito disso que está manifesto aqui. Sansão estava brincando com o perigo, estava muito confiante de sua força, estava muito confiante de que Deus novamente, pela sua misericórdia, viria intervir e viria trazer solução, salvação, até o momento que essa extrema confiança e irresponsabilidade, né, a confiança aliada com a irresponsabilidade, levaram ele a transgredir um limite. Então o limite era manter aquele pacto, aquela aliança. A questão não era o cabelo, a questão era a aliança, a questão era a fidelidade a Deus. Então Deus tolerou, Deus suportou, Deus teve paciência, mas chegou um momento que Sansão esgotou. A medida do pecado de Sansão subiu, excedeu, chegou diante de Deus, e Deus deu um basta nessa situação, permitindo que o homem de Deus fosse então terrivelmente afligido e sofresse um duro prejuízo. Então Sansão entrega, né, essa situação em relação ao seu nazireado,
que seu cabelo sendo removido, haveria a quebra, tá certo, desse pacto, dessa aliança com Deus. E esse pacto, uma vez quebrado, Sansão se deparou com a realidade na qual ele não é nada sem Deus, na qual ele não é absolutamente nada se não for a graça e a misericórdia de Deus. Assim também, infelizmente, o crente vai brincando com o pecado, brincando com essa situação, até que chega um momento que ele ultrapassa gravemente e transgride gravemente a lei de Deus, e ele terá então que colher as consequências de seu ato. É a situação que estamos vendo com Sansão. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, em minúsculo aqui, Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. Veja como aquelas iniciativas de Sansão estavam de fato trazendo grande aflição ao povo dos filisteus, colocando temor dentro deles, mesmo eles tendo superioridade bélica, com armas muito mais bem preparadas e um povo acostumado à guerra, mas eles tinham temor, tinham medo, causava-lhes pânico a pessoa de Sansão. Então Sansão foi sim uma grande estratégia de Deus para o livramento de seu povo, mas ele não se apercebeu de suas responsabilidades e brincou muito com o pecado. Isso veio lhe trazer duras consequências, conforme estamos lendo aqui, assim para Sansão e assim também para nós. E o que destruía nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. É exatamente isso que o mundo, o diabo pretende fazer com aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que infringem as leis de Deus, aqueles que brincam com o pecado, tá certo? Aqueles que se afastam da presença do Senhor. Aí se tornam piada para o mundo, se tornam chocarrice para o mundo, né? E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, fazendo-o estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então os seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou a Israel, seu pai, sim, e julgou ele a Israel 20 anos. E julgou ele a Israel 20 anos. O trágico fim de Sansão, em consequência de sua irresponsabilidade, mas também o seu arrependimento e a conscientização de sua missão. Não temos aqui um suicida, mas sim um soldado que está disposto a entregar, se necessário, a própria vida em campo de batalha em favor dos seus, em favor do seu povo, em favor de Israel, dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos, de todos aqueles que são afligidos, que são combatidos, que são mortos, expoliados pelos filisteus. E Sansão, nessa situação, conscientizando-se de todos os seus erros, clamando a Deus por misericórdia mais uma vez, e pedindo a ele que lhe restitua a força, não para eliminar sua própria vida e com isso eliminar a sua dor, né? Fugir
das suas responsabilidades, mas sim para assumir novamente as suas responsabilidades e neste último ato de coragem, de bravura, livrar Israel desses que são para eles uma ameaça. A obrigação que ele sempre teve, que foi negligente em relação a ela, mas que agora clama a Deus que lhe dê uma última oportunidade de cumpri-la. E ele cumpre com maestria, entregando mesmo a sua vida, mas não só para se livrar de alguma situação de vergonha ou de dor, mas para, infligindo esse prejuízo aos inimigos, livrar o seu povo. Temos aí um soldado que morre em campo de batalha. Essa é a visão correta em relação a Sansão e esse seu último ato, tá certo? Esse último ato de guerra, ok? Somente para termos uma noção aqui dos recursos, né, oferecidos pela Bíblia do Pregador Pentecostal, Sermão 189, Juízes 16, 28 a 31, um campeão que só perdeu para si mesmo. Interessante, né, o título colocado aqui. Introdução. Esse texto sagrado revela o desfecho final da vida de Sansão, Juízes 16, 28 a 31. Sansão foi um campeão que perdeu para si mesmo. Certa vez ouvi um pregador dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. De fato, o homem que não consegue dominar suas paixões e seus impulsos carnais perde para si mesmo. Nós percebemos no mundo secular que as pessoas mais talentosas são vencidas por seus próprios vícios e falta de domínio próprio. Sansão foi um grande talento desperdiçado por ele mesmo. Sansão foi derrotado por si mesmo, quando se deixou ser levado pelos seus instintos carnais, conforme Juízes 16, 1. E aí traz aqui outros, né? Uma lista, os desígnios de Sansão. Em Juízes 14, 1 a 2, Sansão começou a sua decadência quando, atraído pela cobiça dos olhos, viu uma mulher das filhas dos filisteus em Tímina e quis casar-se com ela. E aí vai contrapor ao texto de Paulo sobre não se colocar em juízo desigual, né? Em Juízes 14, 3, ao ser questionado pelos pais sobre o jugo desigual entre um israelita e uma filisteia, Sansão fez prevalecer suas paixões carnais, ok? O terceiro exemplo que ele dá, Juízes 16, 1. É dito aqui, ó. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, a situação que acabamos de mencionar, né? Depois, em relação a Dalila, ok? E aí temos uma comparação com Davi. Também Paulo em Tessalonicenses, falando acerca da série de manter a santificação. E aí partimos para a conclusão aqui desse esboço que foi elaborado e disponibilizado aqui para auxílio, né, dos pregadores. Veja só. Conclusão. A vida de Sansão nos alerta e nos ensina lições importantíssimas para a nossa vida espiritual, conforme 1 Tessalonicenses 4:7, Paulo ainda afirma: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Com a história de Sansão podemos aprender tanto com os seus erros quanto com os seus acertos. Que Deus possa sempre nos guardar do pecado que tão de perto nos rodeia e que possamos correr com perseverança a carreira vitoriosa que nos está proposta, conforme Hebreus 12 e 1. Temos então aí o esboço sugerido na Bíblia do Pregador Pentecostal, da editora SBB, ao meio da revista e corrigida, tá certo? Agradeço a você por estar comigo nesse projeto. Já estamos aí em Juízes 16, caminhando para Juízes 17, próxima leitura. E peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já estamos aí em mais de 3.010 inscritos. E que Deus continue abençoando sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.